Boa tarde, pessoal. Vamos hoje falar mais uma vez sobre literatura. Eu trouxe para vocês hoje uma proposta eu passei os dias pensando no que eu poderia trazer e este ano está fazendo 100 anos que nasceu a Sofia de Mello Breyner Andreasen, que é uma poetisa portuguesa, falecida há 15 anos. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que foi eu estou tentando descobrir depois qual que é a editora, mas foi lançada recentemente uma edição com a obra poética completa dela. Na verdade, assim, fuçando nas coisas, é uma poetisa que eu gosto muito e resolvi selecionar algumas poesias dela e um pouco de trechos de textos dela que eu achei que são interessantes para a gente pensar, sempre em vista disso que eu já falei para vocês, né? Essas lives literárias têm um pouco a preocupação de oferecer para vocês alguns elementos que podem ser úteis para pensar um pouco melhor o que é ser um bom psicoterapeuta e até mesmo para aqueles que não são psicoterapeutas, para entender algumas questões que do ponto de vista do humano são importantes e significativas. Eu selecionei uma série de poesias e de textos desse livro, a poesia Poemas Escolhidos, da Sofia de Mello Breyner Andreasen. É uma edição antiga da Companhia das Letras, uma edição, se eu não me engano, de 2004. E como eu disse para vocês recentemente, se eu não me engano, se não lançou esse ano, está para lançar esse ano, uma coletânea com as poesias completas da Sofia de Mello Breyner Andreasen. Então, repito, é uma poetisa portuguesa, nascida no século passado. Ela nasceu no ano de 1919, esse ano faz 100 anos que ela nasceu. Por que eu escolhi a Sofia no meio de tantas opções? E eu vou ler para vocês dois trechos de textos da Sofia que ajudam a entender bem a razão que me levou a escolhê-la como uma escritora interessante para pensar as coisas que eu venho discutindo com vocês aqui. Vou ler para vocês, acho que eu vou começar lendo esses dois trechos e na sequência eu vou pegar 2 ou 3 poemazinhos que eu acho que são bacanas para a gente poder aprender algumas coisas úteis no trabalho como psicoterapeuta e até mesmo para você que não é psicoterapeuta, para você também entender um pouco melhor como humanamente a gente pode se colocar e se lançar na vida. Tá? A própria Sofia diz uma coisa a respeito de si mesma, né? Ela diz que ela nasceu na cidade do Porto, entre a cidade e o mar. Quando havia temporal, o vento sul trazia o barulho das ondas. Esse trechinho, né, apesar de absolutamente sem grande importância, já dá um pouco uma noção, uma entrada, uma noção muito delicada, é bem verdade, mas já dá para ter uma noção um pouco de qual é o tipo de mulher que é essa com a qual a gente vai esbarrar aqui nesses textos. É uma mulher que tem uma atenção assim, né? Uma mulher que, em alguma medida, quando ela diz eu nasci entre a cidade e o mar, ela está descrevendo justamente o fato de que ela nasceu instalada num lugar do real que permite a ela compreender mundos distintos. Ela tem o tempo inteiro, ela fala muito frequentemente dessa coisa de uma atenção à realidade, em que ela, em alguma medida, é capaz de, estando completamente inscrita na imanência, completamente inscrita no concreto do real, ter vislumbres profundos daquilo que é os fundamentos, né? Daquilo que está no fundamento último do real. Eu vou ler 2 trechos de textos que não são poesias dela, mas que são discussões, são ensaios, pequenos ensaios, são ensaios até muito curtinhos, que eu poderia até lê-los inteiros para vocês, mas que dão um pouco a ideia de quem é a Sofia de Mello Breyner Andreasen por si mesma. Vou ler um discurso que ela proferiu no ano de 1964, na Sociedade Portuguesa de Escritores, quando ela recebeu o Grande Prêmio de Poesia. Acho que é um dos primeiros grandes prêmios que ela recebeu. E ela diz assim, vejam, já dessa leitura, dessa descrição que ela faz de si mesma, a gente vai perceber algumas coisas importantes. Eu não vou ler todo o discurso, apesar de ser um discurso muito curto, são 2 páginas de discurso, mas eu vou ler alguns trechos que são significativos. E vou ler sobretudo o início. Ela começa dizendo assim, a coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava poisada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha.
Do brilho do mar e do vermelho da maçã, erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Em Homero, reconheci essa felicidade nua e inteira, esse esplendor da presença das coisas. A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Vou parar aqui um pouquinho e vou continuar. Vejam sobre o que eu estava falando quando eu apresentei a Sofia para vocês. Quer dizer, é uma mulher que se entende instalada num ponto da realidade que permite a ela contemplar mundos distintos. E não são mundos que são contrapostos um ao outro, não são mundos que se opõem um ao outro como contradições. São mundos que, no fundo, se completam um ao outro, um dá a consistência para o outro. Veja que coisa impressionante que ela diz, eu vou repetir. Ela fez uma experiência vendo a maçã e o mar, ela fez uma experiência de uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Que felicidade irrecusável, nua e inteira? A que felicidade irrecusável, nua e inteira ela está se referindo? É a presença do real. A presença do real. Ela descobria a presença do real numa maçã e no mar. No brilho do mar e no vermelho da maçã. E ela diz, a poesia é a possibilidade, a obra de arte, né, ela fala mais completamente, a obra de arte é a possibilidade de ela ter o contato com o real, como destino, realização, salvação e vida. Aqui a gente já tem uma dica para quem é psicólogo muito importante. E vocês vão ver um pouco mais claramente isso no próximo trecho que eu vou ler para vocês de um outro texto dela. Que em alguma medida o psicólogo é o camarada que pode permitir ao seu cliente a experiência de estar no real como uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Muitas vezes o que o nosso cliente procura da gente, pede da gente, é exatamente encontrar na gente um porto seguro na realidade, um porto seguro que permita a ele a experiência de uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Ela continua nesse mesmo trecho, nesse mesmo discurso. Sempre a poesia, olha só isso, foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa. Um círculo onde o pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito da verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenômeno quer ver o fenômeno todo. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor. Pessoal, vejam, ela está dizendo para a gente que, no fim das contas, o que é a poesia? E eu falava para vocês, quando eu falei do texto do Tolentino na semana passada, o que é a poesia? É a possibilidade de você estar à roda do real e permitir, através da palavra, um acesso a esse espantoso esplendor do mundo. Um espantoso esplendor do mundo que não é um mundo pura e simplesmente o mundo pura e simplesmente de uma compreensão de um realismo quase pornográfico. Não, é aquele realismo poético ao que eu me referi em alguma das lives para trás. Trata-se, na verdade, da possibilidade de a gente ter acesso a tudo aquilo que constitui, em última instância, o fenômeno realidade. O fenômeno real, a realidade tal como ela é. Alguém perguntou aí qual que é o livro, eu estou trabalhando alguns textos desse livro aqui, Poemas Escolhidos, da Sofia de Mello Breiner Andressen.
Eu vou continuar aqui um trechinho final desse mesmo discurso. O artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto de uma torre de marfim. O artista, mesmo aquele que mais se coloca à margem da convivência, influenciará necessariamente, através da sua obra, a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista escolha o isolamento como a melhor condição de trabalho e criação, pelo simples fato de fazer uma obra de rigor, de verdade e de consciência, ele irá contribuir para a formação de uma consciência comum. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos isto. Vejam, não somos apenas animais acossados pela sobrevivência, mas somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. Só esse trechinho, desses dois trechinhos desse discurso da Sofia, em alguma medida já ajuda a gente a entender algo que eu entendo como o fundamento mais importante do trabalho da psicoterapia. A psicoterapia tem como perspectiva final a ajudar o cliente a se instalar adequadamente no real. Por via do quê? De uma consciência. Por via de uma consciência nova acerca do real. Por via de uma consciência que permita ao sujeito instalar-se adequadamente na vida da perspectiva de um realismo. Tudo que a gente precisa ajudar o sujeito a fazer, tudo que a gente precisa em alguma medida o nosso trabalho é dar a mão para o sujeito para que ele possa fazer uma experiência adequada no real. E o que é uma experiência adequada no real? Eu vou repetir para vocês porque isso aqui é absolutamente impressionante. É a possibilidade de uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Uma felicidade irrecusável, nua e inteira que permita fazer a experiência de ver o espantoso esplendor do mundo. Leio um outro trechinho, e aí depois eu vou passar três poesias pequenas que eu selecionei aqui para vocês. Esse é um pequeno... Esse é bem pequenininho mesmo, eu nem sei dizer o que é isso aqui. Enfim, é um textozinho que ela escreveu. Chama-se Arte Poética 2. Diz assim: a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Vejam, eu disse para vocês há um tempo atrás, acho que foi na semana passada quando eu falei do Tolentino, que um psicólogo que em alguma medida não conseguisse se haver adequadamente com a linguagem poética, com o realismo poético, era um psicólogo em alguma medida... enfim, manco, né? Ele não consegue olhar para a realidade adequadamente. O olhar do realismo poético é um olhar que para o psicólogo é fundamental. Eu diria ainda mais, o olhar do realismo poético é um olhar que para a pessoa humana é fundamental. Quer dizer, quem nos procura, quem pede ajuda para a gente, pede ajuda para ser capaz de olhar adequadamente para o mundo. Quer dizer, em alguma medida, a Adélia Prado, uma vez, ela disse uma coisa que eu acho surpreendente. Ela se referia muito provavelmente a algum trecho de alguma pessoa, eu não me lembro mais, mas ela fazia um comentário em que ela dizia que o poeta ele tem um pouco uma função, que é aquela função do pai, né, que dando a mão para a criança na beira do mar, escuta da criança: pai, me ajuda a ver o mar. Né? O psicólogo, como poeta, é alguém que apresenta, né, para o outro a grandeza, a enormidade da realidade, a grandeza e a enormidade do mar. Quer dizer, muita gente precisa de ajuda para fazer isso. Muitas vezes a gente está tão apegado às mentiras que a gente foi construindo que a gente precisa de alguém que nos revele, né, de novo, que tire o véu que a gente colocou sobre a realidade, o véu de mentira que a gente colocou sobre a realidade, para que a gente possa enfrentar adequadamente o real. O psicólogo tem essa função, o poeta tem essa função. A gente certamente faz do nosso trabalho algo que tem exatamente a natureza, né, de uma adequada, de ajudar o sujeito a ter uma adequada compreensão do real. E a poesia é exatamente essa arte do ser. Também não é, diz ela, a poesia tempo ou trabalho o que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria. Pede-me, vejam isto,
pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. O Viktor Frankl dizia recorrentemente: o que faz de um psicólogo um bom psicólogo não é o domínio técnico, não é a capacidade teórica de que ele é dotado, não é a minha inteligência, entendida inteligência pura e simplesmente como uma capacidade de domínio técnico ou teórico. O que faz de um psicólogo um bom psicólogo é a presença de personalidade que ele é. Uma presença de personalidade que tem esta característica: estar inteiro, com o meu ser inteiro lançado na relação. Pede-me a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pede-me uma intransigência sem lacuna. Pede-me que arranque da minha vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui uma túnica sem costura. Pede-me que viva atenta como uma antena. Pede-me que viva sempre, que nunca me esqueça. Pede-me uma obstinação sem tréguas, densa e compacta. Quer dizer, cada uma dessas coisas caracteriza de uma forma absolutamente surpreendente aquilo que a gente faz. Quem aqui é psicólogo e que tem um mínimo de experiência há de convir comigo que é a descrição perfeita daquilo que é pedido da gente no nosso trabalho como psicoterapeuta. Mas eu diria ainda mais, eu vou repetir, isso aqui é a descrição perfeita de como cada um de nós deveria estar atento ao real. Qual é o tipo de atenção que a gente tem que ter ao real? Qual é o tipo, portanto, de véu que a gente tem que arrancar para a gente estar imerso adequadamente, com consciência, com autoconsciência na relação com o real? Pois a poesia, diz ela, é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens. Por isso, o poema não fala de uma vida real, de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta. Fala do ângulo da janela, da ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das estrelas, respiração da noite, perfume da tilha e do orégão. É esta relação com o universo, olha só, que define o poema, como obra de criação poética. Quando há apenas relação com uma matéria, olha só, há apenas artesanato. Quando o psicólogo concebe que a sua forma de atuação é mera e simplesmente uma atuação com a matéria, o que ele faz é artesanato. Quando o psicólogo acredita que todo o trabalho dele se resume à aplicação de técnicas adequadas, o que ele faz é artesanato. É como se ele estivesse manejando o cliente dele, aquela massa concreta. Muitas vezes ele vai produzir alguma coisa de interessante. Muitas vezes ele vai conseguir produzir alguma coisa, vai produzir algum efeito. Mas é um efeito que não tem duração. É um efeito que se quebra. É um efeito que pode se quebrar. É o artesanato que, olha só, é o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo o poeta, todo o artista é artesão do quê? De uma linguagem. Mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo, isto é, da relação com uma matéria, como nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia à qual está consubstancialmente unido. Se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce... Desculpa, e é da obstinação sem tréguas que a poesia exige que nasce o obstinado rigor do poema. Eu diria, é da obstinação sem tréguas que a psicoterapia exige que nasce o obstinado rigor da atenção do psicoterapeuta.
Quer dizer, quando a gente está obstinadamente, sem tréguas, atento àquilo que vai surgindo, a cada palavra que se imiscui nas entrelinhas do discurso de quem a gente está escutando. Quer dizer, quando a gente consegue perceber o que é que está acontecendo por trás das palavras ditas pelo nosso cliente, é ali, naquele momento, que você consegue efetivamente encontrar o ponto no qual você vai tocar no sujeito. Quer dizer, é ali naquele momento que você consegue entender de qual recurso aquela pessoa é dotada. Porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é, como uma garota recentemente disse numa aula que eu tive a oportunidade, junto com os amigos aqui da clínica, a gente teve uma oportunidade de encontrar alguns alunos da psicologia da Universidade de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, e a gente foi falar sobre logoterapia. E uma aluna, ao final da palestra, virou e falou assim: puxa, eu estou no 3º ano de psicologia e é a primeira vez nestes 3 anos que eu escuto que se alguém falando do lugar da psicologia, da possibilidade de uma cura. Até hoje, tudo o que eu escutei da boca dos psicólogos e dos meus professores foi que a psicologia é nada mais nada menos do que o lugar de uma patologização. A gente é mestre em encontrar patologia, a gente é mestre em encontrar doença, a gente é mestre em encontrar desvio, a gente é mestre em encontrar buraco. E o pior de tudo é que não fosse a nossa tendência de buscar o tempo inteiro esses buracos. Na verdade, o que a gente faz, o que a gente quase sempre faz, ao invés de tampar o buraco, de encontrar uma forma de ajudar o sujeito a tampar o buraco, encontrar uma maneira de ele, em alguma medida, ver essa ferida finalmente curada, a gente fica reabrindo a ferida e dizendo que o trabalho é nada mais, nada menos do que ficar reabrindo constantemente feridas que não se fecham mais. Quer dizer, isso aqui é terrível. Quer dizer, isso aqui é o fim. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, é pedir justamente para... É como se, em alguma medida, a gente estivesse garantindo, né, que, mantendo a ferida aberta, a gente tem o nosso emprego garantido. Pior de todas as posições que a gente pode assumir. A gente precisa entender que o nosso trabalho obstinado deve ser o trabalho de buscar até o fundo aquele ponto a partir do qual o sujeito pode renascer. Quer dizer, aquele recurso estável, estabilíssimo, a partir do qual o sujeito se reergue. Se a gente não faz isso, a gente está perdendo o nosso tempo. Se a gente não tem o cuidado de fazer isso, a gente está não só perdendo o nosso tempo, como destruindo a vida dos outros. O verso, diz ela, é denso, tenso como um arco. Eu pulei uma frase. O verso é denso, tenso como um arco, exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos, exatamente vividos. Tudo aquilo que a gente escuta são ditos que não são meras simplesmente palavras soltas, são ditos que procuram, em alguma medida, traduzir vividos. A gente precisa aprender a escutar essa tradução dos vividos. A gente precisa aprender a escutar a tradução dos vividos e não ficar interpretando o dito a partir do nosso aparato teórico. A gente tem que parar de fazer isso. Não é nossa tarefa traduzir os ditos. A nossa tarefa é, sobretudo, chegar ao vivido, àquilo que, em última instância, está amarrado a esse núcleo de exigências que o sujeito vive. Porque é lá no vivido que ele se amarra nas exigências. É lá que a gente tem que chegar, porque lá estão todos os recursos dele, lá que estão todos os recursos dele, lá que está toda a possibilidade dele viver aquela felicidade irrecusável, plena e inteira, a que se refere a Sofia de Mello Bryan Anderson. Se a gente chega nisso, a gente vê brotando na nossa frente uma pessoa pronta para recomeçar. Pronta para recomeçar. O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. A nossa tarefa é essa. Quer dizer, a gente precisa de verdade ajudar a encontrar o equilíbrio dos momentos. O equilíbrio dos momentos, quer dizer, eu não consigo pensar numa outra imagem, né? Os momentos, eles são como que eles precisam de um ponto sobre o qual, né, quer dizer, eles se equilibram, né? Mas ele não se equilibra porque de um lado e de outro estão coisas do mesmo peso. Eles se equilibram porque a gente desloca este centro a partir do peso das coisas, para que fique sempre em equilíbrio. Este centro que me interessa encontrar.
É isto aqui que me interessa encontrar. É essa coisa central, estável, que me interessa encontrar. Quando a gente fala de existência, eu já repeti isso várias vezes, o conceito de existência é um conceito fundamental para a gente. O que é existência? É aquilo que vem para fora a partir de algo estável. Tudo que não é o estável que vem para fora, tudo que não é estável, não interessa. O que interessa é o estável, o que interessa é esse fator estável, estabilíssimo, super constante, que é exigência. Eu preciso de beleza, eu preciso de verdade, eu preciso de bem, eu preciso de tudo com B maiúsculo, com V maiúsculo, com L maiúsculo de liberdade. Eu preciso disso. A gente tem que aprender a escutar isto, a escutar o grito do nosso cliente que está o tempo inteiro pedindo a verdade, o tempo inteiro pedindo a beleza, o tempo inteiro pedindo a liberdade, a suprema beleza, a suprema verdade, a suprema liberdade. Se a gente não chega com ele neste ponto, a gente está acabando com a vida dele. No quadro sensível do poema, vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. Quer dizer, a Sofia, em alguma medida, eu tô falando dela como se ela fosse assim minha amiga, né? Mas de fato a gente fica muito amigo das pessoas amigo é aquele que em alguma medida nos ajuda muito concretamente a entender o que vale na vida, aquele que guia a gente para mais perto do que é o nosso destino. A gente não foi feito para coisa menor do que isso, pessoal. Quer dizer, se alguém não encontra algo tão grande quanto isso, certamente encontrou o nada, né? Ou é tudo como isso aqui, ou é nada efetivamente. De fato, ela é uma amiga minha, não deixa de ser. Então eu vou ler 3 poesias, são 3 poesias curtas, uma só um pouco mais longa, e eu não vou tomar o tempo de vocês, mas acho que são poesias que ajudam a entender isso que eu acabei de descrever para vocês, que é nada mais nada menos do que a própria Sofia, né? Falando de si, né? Quer dizer, falando do como é o trabalho dela. E eu repito, no fundo, não é só o trabalho do poeta. Esse é o teu trabalho, psicoterapeuta. Esse é o teu trabalho, homem e mulher que estão aqui agora. É o trabalho de estar no real assim, com esta atenção de realismo poético. Se a gente não tem esta atenção de realismo poético, um realismo que é capaz de recolher este círculo em torno das coisas, este círculo de possibilidade em torno das coisas, é certamente um realismo que não é um mau realismo. Leio 3 poesiazinhas, uma pequenininha, essa aqui é a primeira. Olha que coisa impressionante. Espero sempre por ti o dia inteiro. Quando na praia sobe de cinza e ouro o nevoeiro, e há em todas as coisas o agouro de uma fantástica vinda. Olha o que ela está dizendo. Eu espero por ti o dia inteiro. Lembra que eu disse para vocês que a Sofia, quando ela descreve onde ela nasceu, ela diz que eu nasci no entre. Eu nasci no entre as coisas. Eu estou o tempo inteiro no real buscando alguma coisa que está no real, mas atravessa o real. Quer dizer, eu estou no entre aquilo e aquilo outro. Quer dizer, eu preciso encontrar, estando no cinza e ouro do nevoeiro da praia, eu escuto o agouro, né, de uma fantástica vinda. Que fantástica vinda é essa? Um tu que está para vir. Espero sempre por ti o dia inteiro. Pessoal, pensem em vocês se não é exatamente esta a nossa dinâmica no dia. O dia amanhece e o nosso dia só consegue disparar como início se a gente diz no início do dia, espero por ti. Quer dizer, a gente precisa o tempo inteiro se lembrar desse espero por ti. O nosso dia tem que amanhecer com esse espero por ti. Esse espero por ti. A gente tem que de manhã cedo se lembrar que, em alguma medida, o sentido da vida se fez carne para que a gente possa encontrá-lo na carnalidade da nossa vida, na carnalidade do nosso trabalho, na carnalidade dos encontros que a gente faz. Esse espero por ti é a marca
da nossa pessoalidade. Ser pessoa é ser essa espera, é ser constantemente essa espera. O psicoterapeuta é o cara que dá a mão para o nego na clínica para ajudar ele a olhar para esse negócio que ele tanto espera, de que ele tanto anseia, pelo que ele tem tanta sede. Isto é a nossa tarefa. Essa é a tua tarefa, cara, quando você acorda de manhã cedo e você precisa, a primeira coisa que você tem que se lembrar no instante que você acorda é: qual é a minha esperança? Qual é a minha expectativa? Quem eu preciso? Do que eu preciso neste instante? E durante o meu dia eu tenho que buscar as marcas desse tu, que se revelam nas coisas que eu faço, em cada detalhe das coisas que eu faço, em cada encontro que eu faço no meu cotidiano. Se não é para ser assim, a gente está perdendo o nosso tempo. Menos do que isso, pessoal, é nada. Menos do que isso é nada. Segunda poesia, olha essa. Chama-se As Fontes. Olha o que diz. Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser, vivo e total, à agitação do mundo do irreal. E calma subirei até as fontes. Irei até as fontes onde mora a plenitude, o límpido esplendor que me foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor. Irei beber a luz e o amanhecer, irei beber a voz dessa promessa, que às vezes como um vôo me atravessa e nela cumprirei todo o meu ser. Pessoal, desculpa, puta que pariu, não dá para dizer outra coisa mais bonita, outra coisa com uma coisa mais bonita do que essa. Quer dizer, é impressionante, porque é exatamente esta a dinâmica da gente. Quer dizer, essa expectativa de quebrar as pontes com a irrealidade, essa expectativa de quebrar as pontes com a mentira que a gente se constrói e a gente vive o tempo inteiro tentando manter das nossas neuroses, essa expectativa de quebra com isso e de subir até as fontes. Que fontes? A fonte onde mora a plenitude, a fonte onde mora o esplendor límpido. Aquele esplendor límpido que me é prometido a cada hora. Pessoal, se não é isso, cacete, que raios a gente está fazendo da vida? Quer dizer, que porcaria de trabalho é o do psicólogo, que ao contrário de oferecer para o sujeito exatamente essa subida às fontes da plenitude e do esplendor límpido, que raio de trabalho é do psicólogo que fica, ao invés de quebrar as pontes com o irreal, fica sustentando e alimentando a mentira? E pessoal, quem é aqui psicólogo, ou quem aqui já precisou de psicólogo e já encontrou coisas como essa, sabe exatamente do que eu estou dizendo. Sabe exatamente do que eu estou dizendo. Que merda de profissional é aquele que, ao invés de ajudar o sujeito a fazer a experiência real desta plenitude, na verdade sustenta e amarra o sujeito na própria mentira. Que merda de profissional é este? Que merda de profissional é esse? Quer dizer, a gente precisa aprender a beber a luz e o amanhecer. A gente precisa aprender a beber a voz dessa promessa, que é a promessa que grita quando eu digo, de manhã cedo, no primeiro instante do meu dia, um tu para essa expectativa que me sustenta em última instância. Quer dizer, é disso que a gente precisa. Um poeta, um psicólogo, pessoal, quem está ensinando isso para a gente é uma poeta. Um psicólogo precisa aprender essas coisas. Última poesia. Eu termino porque eu já passei 5 minutos do meu horário. Essa é eu não sei quem conhece a história do Duque de Gandia. Duque de Gandia era o Francisco de Borja. Francisco de Borja, se não me engano, foi o segundo geral da Companhia de Jesus. Depois do Santo Inácio de Loyola. O Santo Inácio de Loyola fundou a Companhia de Jesus. Logo depois que ele morre, o Francisco de Borja assume como superior geral da Companhia de Jesus, logo no século XVI. Né? E o Francisco de Borja ele resolve entrar para a Companhia de Jesus depois de uma grande decepção. Ele era de uma família riquíssima na Espanha e ele estava a serviço de Isabel de Portugal e era uma pessoa por quem ele tinha um respeito gigante, ele tinha entregado a vida dele para o serviço a Isabel de Portugal, e a Isabel de Portugal vem a falecer. E aí, a partir desse momento, ele se converte e resolve entregar a vida dele como missionário jesuíta. Bom, isso aqui é só um detalhe histórico, porque a Sofia resolve escrever um poema
que se chama Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal. Vejam que coisa maravilhosa. Nunca mais a tua face será pura e limpa e viva. Nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo tecer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre, porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação, e eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. Por que eu escolhi esse último? Para terminar com esse aqui. Né? Porque o nosso trabalho é certamente um trabalho como este. Um trabalho que eu caracterizaria usando uma palavra que era muito frequente entre os jesuítas. Eu falo dos jesuítas aqui para aqueles que me conhecem há um pouco mais de tempo. O meu doutorado foi sobre os jesuítas. Né? Eu estudei o século XVI e XVII e estudei, sobretudo, estudei a chamada Antiga Companhia de Jesus. Né? E por isso eu me refiro muito recorrentemente a eles. Mas havia uma palavra que era muito recorrente no século XVI e XVII, sobretudo era muito recorrente no âmbito, né, do barroco espanhol em especial, que é a palavra desengano. O que é o desengano? O desengano nada mais é do que essa capacidade da gente não se ver preso pela ilusão, não se ver preso pela mentira, não se ver preso pela neurose, né? Não se ver preso da neurose, né? Uma presa da neurose, vamos dizer uma expressão mais adequada. Esse desengano é exatamente aquilo que, em alguma medida, o Francisco de Borja, o Duque de Gandia, experimentou. Né? Quer dizer, é essa capacidade de chegar a uma conclusão que organiza a vida inteira numa outra lógica. A conclusão segundo a qual eu não servirei mais Senhor que não viva para sempre. O que quer dizer isso? Que Senhor é este que vive para sempre? Quer dizer, em alguma medida a gente pode dizer com todas as letras que a experiência de sentido a que chega um psicólogo, a experiência de sentido a que chega uma personalidade madura, é exatamente aquela coisa, aquela coisa a que um psicólogo deve servir. Quer dizer, ele deve servir ao sentido. Essa é a sua tarefa, essa é a nossa tarefa, servir ao sentido, servir profundamente àquela coisa que não passa, servir profundamente àquela beleza com B maiúsculo que permanece, servir profundamente e totalmente àquela verdade que é a consistência de toda a realidade, servir profundamente à verdade, servir profundamente à liberdade com L maiúsculo. Se a gente não serve ao sentido, à verdade, à beleza, à liberdade, o que sobra para a gente é alguma coisa que tem as características disso aqui. Nojo e negação. Tudo que sobra é nojo e negação. Um rosto de nojo e de negação. O mesmo rosto de nojo e de negação aqui, muitas vezes, infelizmente, eu tive a tristeza de ouvir da boca de colegas meus afirmando para os seus alunos que a gente deveria assumir na clínica. Eles usavam uma expressão que eu acho ridícula se não fosse trágica, se não fosse catastrófica. Diziam para os meus alunos, a gente tem que fazer cara de alface na clínica. Ela é ridícula, é uma frase ridícula, se não fosse trágica, e se não apontasse para a gente exatamente o fato de que uma pessoa que faz assim é uma pessoa que no fundo não olha para aquele que está diante de si com essa preocupação de encontrar aquele ponto estável a partir do qual a gente consegue encontrar a estabilidade do sujeito.
Não é equilibrando os eventos na vida. É encontrando um ponto estável que a gente consegue ajudar o sujeito. É isso aqui que a gente tem que buscar. Pessoal, eu ultrapassei em 10 minutos mais uma vez essa live literária. Vai acabar ficando essas lives literárias vão acabar ficando compridas assim. Eu vi que fez um montão de gente, fez comentários aí. Não estou aqui, não vejo se tem alguma pergunta que eu consigo responder. Não sei, eu não vi nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Não tem. Bom, pessoal, na semana que vem a gente volta a se falar. Essa semana, muito provavelmente, eu vou ter algumas... desculpa, o livro que eu li para vocês é este livro aqui. São alguns trechinhos desse livro, que é um livro que saiu pela Companhia das Letras, de 2004, a edição, da Sofia de Mello Brainer Andersen. Eu lembro a vocês, quem chegou no final, quem chegou no meio, a Sofia de Mello Brainer Andersen, ela fez esse ano 100 anos, esse ano se comemoram 100 anos do seu nascimento, então é um ano de comemorações, por isso eu escolhi o texto dela. Está sendo publicado, se não foi publicada, uma obra com as poesias completas da Sofia de Mello Brainer Andersen, que eu acho que vale muito a pena. Eu repito algo que eu disse para vocês quando apresentei o Tolentino para vocês, acho que foi na semana passada. Eu considero e reputo fundamental para um psicólogo a amizade com os poetas, com os bons e verdadeiros poetas. E reputo certamente ainda mais fundamental para qualquer um dos que estão aqui a amizade com pessoas como essas. Quer dizer, é da constância na relação com pessoas estáveis, com personalidades maduras, com essa capacidade de encontrar essa felicidade irrecusável, plena e inteira do real, que a nossa personalidade se constitui como uma personalidade também inteira e que busca também ela uma felicidade irrecusável, plena e inteira no real. Não é escapando do real que a gente encontra a felicidade, é vivendo no entre, é vivendo exatamente entre esses mundos, né? O mundo do visível e do invisível, aquele mundo que consegue, olhando para uma maçã vermelha e para o brilho do mar, encontrar essa felicidade. É estando aqui neste mundo que a gente consegue efetivamente fazer uma experiência de realização. Menos do que isso, pessoal, é nada. Insisto, menos do que isso é nada. Povo, brigadíssimo. Passei 15 minutos do horário que eu tinha de previsão de trabalho com vocês. A gente volta a se ver nessa semana. Nessa semana eu vou ter várias lives com outras pessoas, com amigos, com colegas. Tá surgindo a possibilidade de fazer uma live com a Ziza Fernandes. Pode ser que aconteça aí nessa semana ainda uma live com a Ziza, e vai ter ainda com o pessoal do NEP, o Fraga estava aí, vou fazer uma live com o pessoal do NEP, com o Saulo tem uma live planejada, está tudo super organizado. Então tem um bocado de gente aí, estou com a Alice aqui com o Melk da Formação do Imaginário, uma nova live, então vamos fazendo aí na medida do possível uns casamentos e uns diálogos, umas prosas boas, como fizemos com a Andressa na semana passada, que foi uma conversa super bacana. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês aqui. A gente se vê ao longo dessa semana em outras ocasiões. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau.